Fala pessoal, Kim na área para falar com vocês sobre mais um conteúdo das nossas trilhas. Espero que vocês estejam gostando e desde já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, deixar aqui seus comentários, mandar as suas sugestões de conteúdos que a gente possa contribuir cada vez mais para a evolução de vocês como investidores, como operadores, como traders nesse mercado, de forma, claro, 100% gratuita. Nesse vídeo falaremos sobre o que é ação, como funciona o mercado de ações. Para que todo mundo possa entender, inicialmente aqui é importante registrar por que uma empresa abre capital, por que uma empresa coloca as suas ações para ter negociação na Bolsa Brasileira, ou seja, na Bovespa. Bom, existem vários caminhos para você captar recursos. Um deles é você ir até um banco e solicitar um empréstimo. E, obviamente, com base nisso, você vai ter juros. Então, esse é um caminho que costuma custar caro aqui no Brasil. Afinal, a taxa de juros, especialmente no momento que eu estou gravando esse vídeo, está bem elevada, então o acesso ao crédito ele fica muito mais caro. O segundo caminho, ou um dos caminhos a mais que uma empresa tem, é a possibilidade de abrir capital. Obviamente que você precisa atender os pré-requisitos da Bolsa, ou seja, os pré-requisitos da B3, da Bovespa, para que você possa, então, fazer o que nós chamamos de IPO. E o que é o IPO? É o processo onde, depois da aprovação da Bolsa, de todos os órgãos ali que acabam fiscalizando e regulamentando o mercado financeiro, a empresa, junto à Bolsa, notifica o mercado de que, a partir de uma data X, as ações daquela empresa vão ser negociadas no mercado brasileiro. E aí os investidores conseguem fazer o que nós chamamos de pré-reserva. E aqui nós estamos falando do mercado primário, onde você tem a reserva apenas das negociações, de possível quantidade de ações que você tem interesse, por exemplo. Então imagine que você queira participar de um IPO e você queira alocar ali 30 mil reais. Você vai fazer uma reserva desse montante, a grosso modo falando. Quando o IPO acontecer, você vai ter então 30 mil reais investido naquela empresa, por exemplo. A partir desse momento, começa o que nós chamamos de mercado secundário, que é onde as ações são negociadas em bolsa de valores, através do pregão, que é 100% eletrônico hoje. E aí, os investidores começam a transacionar, a comprar e vender, ou seja, trocando de mão, trocando de CPF, determinada quantidade de ações. Esse processo do IPO visa captar recursos que vai para o caixa da empresa e que tem uma finalidade específica, e isso tudo consta em contrato e é fiscalizado pela B3, pela CVM, etc. Com esse recurso, a empresa então pode expandir o seu negócio, pode exercer novas estratégias que eventualmente ela não conseguia colocar em prática antes porque faltava recurso. Legal, então a gente já entendeu como é o processo de abertura de capital. Uma maneira mais simplista, mas acho que deu para todo mundo entender. E agora a gente vai falar sobre os tipos de ação. Eu vou usar, por exemplo, a ação da Petrobras. Basicamente, a gente tem ações ordinárias e ações preferenciais. O que isso significa? Que a ação ordinária é aquela que dá direito a voto e a ação preferencial é aquela que te dá preferência no recebimento dos dividendos. Então, vou pegar o case de Petrobras como um exemplo para você entender melhor. Você tem a opção de comprar PTR3, PETR3, que é a ação ordinária, e você tem a opção de comprar PTR4, que é a ação preferencial. O que muda de uma para outra? A preferencial te dá preferência no recebimento dos dividendos. Então, sempre que a Petrobras reportar lucro, sempre que ela for distribuir lucro para os seus investidores, quem tem PETR4 na sua carteira, na sua custódia, vai receber aí esses dividendos. Já quem tem PETR3, a ação ordinária, ganha a preferência no direito a voto. Mas aqui é importante destacar que esse voto, ele tem o peso de acordo com a sua participação societária. Então, se você tem uma participação mínima naquela ação, o seu voto não tem peso, certo? Agora, se você tem naquela ação, naquela empresa, na Petrobras, uma participação extremamente representativa, 30%, 40% das ações, por exemplo, a grosso modo falando, são suas, o seu voto vai ser realmente muito pertinente nas assembleias, nas reuniões daquela empresa, tá certo? Então aqui eu mostro para vocês um pouquinho desses dois universos de ação preferencial versus ação ordinária. E a gente tem também as ações que carregam a sigla 11 no final, que nós chamamos de units. Basicamente aqui nós estamos operando uma cesta de ações. Como assim, Quinzão? É como se você tivesse dentro dessa cesta tanto a ação ordinária
como ação preferencial. Então, quando você compra um ativo que tenha no final da sua sigla 11, por exemplo, o SAMB 11, que é a ação do Santander, você está adquirindo tanto a ação ordinária como a ação preferencial junto. Algumas pessoas veem isso com bons olhos, outras pessoas não, mas é importante você saber que essas são as principais classes aqui das ações que a gente tem hoje no mercado, e isso já te dá um bom entendimento. Agora, o convite que eu te faço é: comece a analisar o mercado na linha do tempo. Comece a analisar o mercado enquanto ele pode te oferecer oportunidades nesse mercado de ações, não pensando no imediatismo, mas sim no médio e longo prazo. Olhe quanto custava a Petrobras no ano de 2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2010 e veja quanto custa hoje. E é importante destacar que na linha do tempo as empresas vão passando por ajustes. Tem alguns mecanismos que acontecem no mercado que são chamados de implit e split. A grosso modo falando, é como se uma ação saísse de R$1, ela chegasse a 100. Imagine que você tem uma ação e o mercado então resolve fazer um desses mecanismos de implit ou de split. Então, para não prejudicar o investidor, mas para tornar o valor daquela ação mais acessível, por uma estratégia da B3 e junto à empresa, eles decidem que a ação vai deixar de custar R$100 e ela vai passar a custar R$50. Então, quem tinha uma ação vai passar a ter duas. E esse cálculo é muito importante para você entender quanto, de fato, uma ação pode ter valorizado na linha do tempo. Muitas pessoas olham para o gráfico e esquecem de levar isso em consideração. Sobretudo, as empresas pagam dividendos, a gente tem juros sobre capital próprio, entre outras coisas que acabam sendo muito atrativas para quem se torna sócio de uma empresa. Então, tenha certeza, se você não começar hoje, daqui 6 meses você vai estar se arrependendo de não ter começado a investir no mercado de ações. E, de novo, eu não estou falando para você começar especulando, começar a operar sem nenhum tipo de conhecimento. Eu estou falando para você olhar para isso e ver que tem muita oportunidade. Eu lembro de um período bem agudo onde a Petrobras sofreu bastante, que ela chegou a R$5. E esse período não foi tão longo assim, tá? E hoje a ação está próximo dos R$30. Faça esse exercício, comece a olhar para o mercado numa visão de longo prazo. À medida que você vai ganhando mais conhecimento, você também vai aprofundar a sua maneira de analisar esses ativos, seja as ações ordinárias, as ações preferenciais, as units, vai começar a entender um pouco mais sobre fundamentos. O que é fundamentos? Formas que a gente tem de analisar o mercado. Os fundamentos de uma empresa vão te mostrar se ela tem saúde financeira, se ela tem uma boa projeção de crescimento, se ela está tendo lucro de fato, ou seja, é analisar as entrelinhas, analisar mais a fundo os dados daquela empresa, os números propriamente dito. Te asseguro também o seguinte: crise é sempre um momento de oportunidade. A gente teve recentemente a crise do Covid, que foi um negócio que impactou o mundo inteiro e impactou os mercados no mundo todo. E o mercado brasileiro sofreu muito com isso. Então, se você olhar quanto a Petrobras caiu no Covid, até onde ela caiu, imagine você devidamente capitalizado, com uma boa visão de mercado, tendo a possibilidade de fazer algum tipo de investimento. Não só na Petrobras, mas em várias outras ações que a gente tem no mercado brasileiro. E se você olhar quanto a Petrobras está hoje, estou gravando esse vídeo dia 24/8/2023, você vai realmente entender quão oportuno esse mercado é. Então, se você se capitalizar, se você tiver uma boa visão de como funciona o mercado de ações, montar um portfólio, montar uma carteira, tenha certeza que você está tomando uma decisão muito sábia e que, com o passar dos anos, você só tem frutos a colher. Turma, um forte abraço a todos vocês. Agora vocês já entendem mais sobre o mercado de ações. Esse vídeo é um resumo, claro, de tudo que a gente pode falar e certamente num próximo encontro a gente segue aprofundando cada vez mais sobre os temas relacionados a investimento, trade e mercado como um todo. Um forte abraço. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente.
mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.